Vamos lá, pessoal, boa noite a todos. Hoje a discussão nossa é sobre as epilepsias generalizadas idiopáticas. Aqui, ó, síndromes de epilepsia generalizada idiopática. O assunto ele é bem fácil, é bem tranquilo. Eu traduzi o artigo de 2022 com atualização da classificação, tá? Da ILAI. E eles colocam o seguinte, né? Esse é um artigo de acesso aberto sob os termos de atribuição Creative Commons, quer dizer, você pode reproduzir o artigo, né? O uso, distribuição, reprodução em qualquer meio. Então não é plágio, tá? Desde que o trabalho original, que é esse aqui, né? Seja referido. Né? Desde que o trabalho original seja devidamente citado. Então a gente pode usar tranquilo, está muito bem descrita as epilepsias generalizadas idiopáticas, que seriam a epilepsia ausência na infância, que a gente viu semana passada, a gente não vai voltar a falar hoje, epilepsia ausência juvenil, a epilepsia mioclônica juvenil e a epilepsia com crises tônico-clônicas generalizadas somente ou isoladas, né? É importante a gente entender o contexto desses quadros aqui. Então você tem as epilepsias generalizadas genéticas, eu deixei aqui em inglês, né? O símbolozinho, né? Perdão, deixei em inglês aqui a sigla, né? Melhor, deixei em inglês. A epilepsia generalizada genética é esse grupo todo aqui. Então vocês estão vendo que você tem as encefalopatias do desenvolvimento, você tem epilepsia mioclônica da infância, epilepsia com ausência mioclônica, você tem epilepsia com mioclonia palpebral, que é um outro tipo de epilepsia. Você tem a epilepsia com crises miotônico-atônicas, mioclônico-atônicas, né, a síndrome de Duze, que elas são epilepsias generalizadas genéticas, mas elas não são epilepsias generalizadas idiopáticas. Esse termo aqui, epilepsia generalizada idiopática, é um termo consagrado pelo uso, por isso que a ILAI resolveu deixar esse termo, epilepsia generalizada idiopática. Mas ela, na verdade, ela é uma epilepsia generalizada genética, está dentro do grupo aqui, como vocês estão vendo. Né? Que seriam essas 4 epilepsias. Ausência infantil, que a gente chama de CAI, né? Aqui, ó, Childhood Absence Epilepsy. Juvenile Absence Epilepsy, que é a JAI, que é a juvenil. Juvenile Myoclonic Epilepsy, que é a JME, epilepsia mioclônica juvenil, e a epilepsia somente com crises tônico-clônicas, né? Que a gente colocou, vamos manter aqui hoje GTACA, né? GTCA, ok? Epilepsia generalizada com crises tônico-clônicas alone, quer dizer, sozinhas. Então lembrar desse grupo, por quê? Esse grupo aqui, de epilepsias generalizadas idiopáticas, ela é muito importante. Os jovenzinhos, né? 9, 10 anos, 11 anos, 12, 13, 14, 15, 16 anos, 17, até 18, quando eles têm uma crise convulsiva, eles vão na balada, né? Vão no show, etc., eles têm uma crise convulsiva e procuram a gente, a primeira coisa que você tem que perguntar é assim, porque eles não referem. Você tem que perguntar assim, de manhã, a hora que você levanta, você não leva um susto? Você não leva como se fosse um choque? Você está com a escova de dente na mão, ela pula da sua mão? Você pode fazer uma analogia, você fala, sabe aquele susto que você tem quando você está começando a dormir e você pula na cama? A pessoa fala, sei sim. Mioclonia do sono, né, pessoal? Você fala, então, é aquilo em pé, depois que você acordou. Aquele susto, aquele abalo que você tem. Você tem aquilo? Geralmente eles falam, eu tenho sim, mas o que tem a ver? Então tem tudo a ver, né, pessoal? Tem tudo a ver. Porque aquilo ali é uma crise
mioclônica. Essas epilepsias, a ausência infantil, a CAI, no período de ausência, período de estado da doença, geralmente só tem ausência. Agora, a epilepsia mioclônica juvenil, aqui, né? A ausência juvenil e a epilepsia com crises generalizadas tônico-clônicas, elas podem ter ausência, podem ter crise mioclônica e podem ter crise generalizada tônico-clônica. Aqui vai depender, assim, da quantidade, né? Se tiver mais mioclonia, é epilepsia mioclônica juvenil. Se tiver mais ausência, é ausência juvenil. Se tiver mais crise generalizada tônico-clônica, rarissimamente a pessoa tiver crises, né, de ausência ou mioclônica, daí você vai ter uma epilepsia com crise generalizada tônico-clônica alone, sozinha, né, apenas. Como é que seriam essas descargas? Essas descargas, vou pegar aqui uma criança de 16 anos, uma menina de 16 anos, né? Você vai ter uma atividade de fundo normal, você vai ter uma atividade de base normal, você vai ter, nesse caso, por exemplo, traçado inteirinho, que é uma atividade de base normal, né? Atividade de fundo, você vai ter no traçado inteirinho só uma descarga. Às vezes acontece isso. E é interessante porque você vê só uma onda aguda aqui, uma pós-descarga, depois uma atividade mais lenta e volta à atividade de fundo aqui, ó, normal. Essa descarga que você olha, não é uma descarga bonita, né? Igual uma descarga... Boa noite a todos que estão chegando. Não é uma descarga bonita igual uma descarga de ausência, mas ela é generalizada, embora de predomínio anterior. Vamos colocar aqui, para a gente dar uma olhadinha. Aqui é FP1, FP2, está vendo? O predomínio de amplitude, vocês estão vendo que ele é mais anterior do que posterior. Tá? Embora você tenha esse predomínio de amplitude, você fala que a descarga é generalizada. Você fala assim, uma descarga generalizada, difusa, generalizada, bilateral, simétrica. Mas o que é simétrico? O simétrico são as áreas homólogas. Por exemplo, a FP1 é simétrico a FP2. F7 é simétrico a F8. E assim sucessivamente, né? O1 é simétrico ao O2. Eles têm mais ou menos o mesmo aspecto. Isso aqui, pessoal, é uma descarga ponta-onda generalizada. Então você nota que aspecto peculiar que tem. A gente vai até o fim do exame e não tem mais nada. Tá vendo?